Muito bom dia, pessoal do Portal Aqui Vale. Eu sou Juliana Pavan. Estamos aqui para iniciar mais um bate-papo. E olha só, hoje as mulheres estão dominando o programa, hein? Esse aqui é o Aqui Deu Praia, um programa de verão que a gente está fazendo aqui no Hotel Hampton by Hilton, Serra Mar de Caraguatatuba. É uma temporada de férias e hoje são os últimos dias de entrevistas e está sendo muito especial para mim, tá? Hoje a minha convidada, ela é uma guerreira, tá? Eu vou apresentar para vocês a Érica Ramalho. Ela é capitã do Corpo de Bombeiros do Litoral Norte. Eu tenho o prazer de recebê-la aqui hoje. Muito obrigada pela sua presença, Érica. É um prazer ter você aqui com a gente do Portal Aqui Vale. Imagina, bom dia. É um prazer para a gente poder estar aqui e a gente poder divulgar as nossas ocorrências, o nosso trabalho e tirar as dúvidas, né? Tanto dos senhores como dos nossos participantes aí do programa. Dos nossos moradores, dos nossos turistas, Sim. né? O nosso portal é fortíssimo no Vale do Paraíba e a gente está sempre preparadíssimo para recebê-los aqui no litoral, né, Eric? E a gente conta muito com o trabalho do Corpo de Bombeiros, né? Que tem uma corporação enorme e presta um trabalho de excelência aqui para o pessoal. Sim, a gente tem um efetivo que atende todo o litoral norte, porém, nesse período de verão, que é o período de férias escolares também, né? Aumenta muito a população no litoral norte, é um público flutuante. Então a gente faz a Operação Verão. Essa Operação Verão, ela é com todas as forças de segurança do estado. Então, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental. E aí, o que acontece? O Estado, ele faz um esforço para mandar efetivo sobressalente para o nosso litoral, para que a gente possa conseguir também atender essa população que vem nos visitar, principalmente nossos turistas. Então, da mesma forma, mais ou menos, que acontece com a Polícia Militar, que recebe também efetivos para a Operação Verão, acontece com o Corpo de Bombeiros também. Isso. Inclusive, Ju, né, não sei se a senhora sabia, né, e o nosso público também, o Corpo de Bombeiros, ele é parte da Polícia Militar. Sim, sim. Então, nós somos uma unidade especializada da Polícia Militar e por isso que nós estamos integrando também essa Operação Verão, porque todos nós fazemos parte da mesma instituição, mas nós somos uma unidade especializada, assim como a Polícia Militar Ambiental também. Então, vocês trabalham em conjunto, né, Érica? Isso, exatamente. Não só na Operação Verão, mas todos os dias do ano, os 365 dias, 24 horas por dia, 7 dias da semana, nós trabalhamos em conjunto. Polícia Militar Ambiental, Trânsito, Corpo de Bombeiros, o Águia, né, que é o nosso GRPAI também. Então, todos nós, aí a gente depreende esforços para conseguir prestar um serviço de qualidade para o cidadão, que é o nosso cliente, vamos dizer assim, né, o nosso público-alvo. E fora da temporada, já tem uma demanda grande aqui por ser região litorânea, né, Érica? Mas a gente sabe que na temporada de verão, que é esse período que a gente está vivendo, a demanda e os incidentes acontecem muito mais, né? Como que é para vocês lidarem com essa sazonalidade de trabalho? Você já me falou que vocês recebem um efetivo maior, mas você, como capitã do Corpo de Bombeiros, está ali tomando conta de tudo, à frente de tudo. Como que é para lidar com tantas coisas, tantos acontecimentos ao mesmo tempo? Sim, é bem desgastante esse período de Operação Verão, inclusive é um período que todo o nosso efetivo fica empenhado, 100% do efetivo, ninguém tira férias, ninguém tira folga, né, então... Proibido férias nesse período. A pessoa quer morar e trabalhar no litoral norte, tem que ter algum prejuízo, né? Tem que ter, né? Já basta a gente morar nesse paraíso, né? Exato. Então, vamos deixar para depois da temporada, na baixa temporada, né? Sim. Aí, assim, o efetivo, ele pode estar folgando. Mas, assim, é muito desgastante. Inclusive, a gente estava até brincando ontem, né? Nós estávamos no quartel e a gente estava falando, gente, hoje parece que é o dia 50 de janeiro. Eu falei isso ontem, mas não por este motivo, porque não tem mais R$1 na conta. Daí a gente já está no dia 365 de janeiro. Vocês estão vivendo a mesma coisa aí, né? Porque só se fala disso, né? O nosso é em dobro, então, né? Além do dinheiro não acabou, ainda tem o fluxo de pessoas que, claro, né? Nessa semana, no dia 26 de janeiro, se não me engano, voltaram às aulas. E aí, quando volta às aulas, o público flutuante, né, acaba diminuindo. Amenizando, né? Diminui bastante. Mas assim, a gente faz um acompanhamento, vamos dizer assim, né? Então, voltar às aulas de alguns colégios, outros não, né? Então, rede pública ainda não voltou. Então, assim, fica mais ou menos equalizado ali. Então, o trabalho continua.
E a nossa Operação Verão, a previsão, né, de ter esse público intenso na nossa região é até dia 20 de fevereiro, quando se encerra o Carnaval. Então, depende do ano, o Carnaval ele pode ser bem depois da época de férias ou bem próximo. No caso desse ano de 2026, né, a gente acabou tendo o Carnaval bem próximo, logo em fevereiro. Então, a gente já estendeu a Operação Verão direto, porque a gente sabe que muitas famílias, inclusive, vão permanecer no nosso litoral, ou então acontece da família vir, o pai, a mãe, né, acaba voltando para trabalhar e as crianças ficam, de repente, com avós, tios, parentes, etc, né? Então, continua ainda um público bem maior do que a gente está acostumado na baixa temporada. E nós achamos ótimo, inclusive, essa extensão da temporada com o Carnaval, nós moradores, comerciantes, porque a gente teve uma troca de turistas, mas assim, a temporada ela dá a impressão de ser mais longa, né? E aí é quando gera a economia pra gente, né? Gira, os turistas estão aqui. A gente pode notar que a cidade ela não ficou vazia nem um dia, né? Sim. Então tá tendo um movimento grande de turistas. Isso é muito bom para o nosso turismo, para a nossa economia local, né? A gente depende muito disso e a gente está sempre preparado para receber os nossos turistas aqui. E conta para mim um pouquinho como é que é ser mulher na corporação, no Corpo de Bombeiros, e ser uma capitã. Que desafio, né, Érica? Você já passou alguma coisa delicada ou você sempre quis trabalhar no Corpo de Bombeiros? Como que é? Conta um pouquinho para mim da sua história. Eu sempre quis ser militar, né? Então, desde de novinha, assim, meu sonho era entrar no Exército, na Força Aérea, queria ser militar, né? Então, com o tempo, eu fui fortalecendo essa ideia na minha cabeça, eu gostava muito. Eu tenho um irmão mais velho, então eu sempre brinquei com ele, né? E eu acho que isso fez com que eu fosse mais para esse lado de correr, nadar, enfim, né, fazer atividade física, esporte. E você veio para cá muito nova também, né? Acho que isso também influenciou, né? Sim, eu moro em Caraguatatuba desde os 9 anos de idade, mas a gente frequenta Caraguatatuba desde que eu tô na barriga da minha mãe. Meu irmão é 3 anos mais velho, né? Então, quando meu irmão nasceu, meus pais eles já quiseram vir para o litoral por uma questão de qualidade de vida. Sim. Para os filhos mesmo, né? Então, a gente já frequentava, mas foi construindo a casa, etc. E aí, com 9 anos de idade, a gente mudou definitivamente. E o que acontece é que o meu irmão, quando ele tinha 18 anos, ele serviu como guarda-vidas temporário, que é o programa que a gente tem até hoje ainda no nosso litoral. E eu lembro que ele chegava em casa e ficava me ensinando a prestar continência, né? A fazer várias coisas assim, que ele aprendia. Irmão mais velho, né? E ali eu falei assim, nossa, que legal, né? Acho que o Corpo de Bombeiros é legal, talvez, para eu tentar. Mas, assim, passados anos também, eu entrei na faculdade, acabei não prestando a prova logo de início, porque na época ainda a polícia militar, ela tinha cota para mulheres. Então, não era todo ano que abria concurso para as mulheres. Olha só, gente. Hoje já tem bastante coisa que mudou, né? A gente começa a ver que a gente está ficando velho, né? Naquela época. Sim, mas ao mesmo tempo, graças a Deus, a sociedade está evoluindo, né? Sim. A nosso favor, né? Isso me deixa muito feliz. Dando oportunidade para todo mundo, né? Porque eu acho que é uma questão de meritocracia. Com certeza. E quando você tem vontade de fazer alguma coisa, se aquilo vier de fato do seu coração, acho que você vai fazer tão bem quanto se for homem, se for mulher, independente. Eu acho que é a vontade que move você a fazer aquilo que faz você fazer bem ou não, né? Com certeza. Então, aí quando eu tava ali com uns 21 anos de idade, mais ou menos, aconteceu que o meu pai, ele sofreu um acidente, né? Meu pai é pedreiro, e ele caiu de um telhado, caiu mais ou menos de 4 metros de altura, caiu de uma laje. E ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Meu pai ficou internado uns 3 meses, mais ou menos, né? E eu me recordo que o médico falou pra gente, né? Falou, olha, a gente vai operar o seu pai, mas a gente tem que rezar muito para que ele volte a andar, que até então ele não tinha voltado a andar. Resumindo, né? A operação deu certo, ele voltou a andar. Olha. E o médico falou que um dos motivos foi pelo atendimento que ele teve da equipe de bombeiros no local. Olha que legal. Exatamente. E aí, a partir daquele momento, eu falei, não, definitivamente é isso que eu quero fazer. E a motivação que eu tive foi justamente para poder fazer o bem para alguém também, assim como eu recebi esse bem dentro da minha família. Então, quando o médico falou isso, né, e aconteceu tudo isso na minha família, eu pensei, nossa, talvez eu possa também fornecer isso para outras pessoas, né? História linda. Prestar esse serviço e conseguir ajudar outras pessoas também. Independente de ser família ou não, o seu pai recebeu um atendimento
de primeira, né, foi acolhido e fez toda a diferença na qualidade de vida que ele tem hoje, né? Sim, graças a Deus. Graças a Deus ele pôde voltar a andar, né? A gente tem todos os nossos protocolos de movimentação de vítima, isso faz toda a diferença. Então, às vezes, se a gente fizer qualquer movimentação errada de uma vítima de trauma, o que é uma vítima de trauma? É aquela vítima que, por algum fator externo, ela teve um trauma no corpo dela. Então, uma queda, por exemplo, é um fator externo. Uma fratura exposta, por exemplo. Exato, é uma contusão e etc. Então, assim, qualquer movimentação errada que a gente faz, a gente pode deixar essa vítima tetraplégica, paraplégica o resto da vida. Assim como se a gente fizer um bom serviço e adotar todos os procedimentos operacionais padrão que a gente aprende, a gente também pode fazer com que essa vítima tenha uma vida normal lá na frente. Né? Então, tudo depende de como a gente oferece o nosso serviço. E, graças a Deus, a gente tem muita responsabilidade com isso. Eu entrei no Corpo de Bombeiros por causa dessa situação toda, então imagina, né, como eu sou exigente com as minhas equipes. E eu falo isso para as minhas equipes todos os dias, né? A gente tem que fazer o melhor, porque pode ser para a nossa família. Ainda mais a gente morando e trabalhando na nossa cidade, né? Com certeza. Então, pode ser que seja... né, Deus me livre, mas o meu pai e a minha mãe que esteja precisando. Você chegar lá e ser algum familiar seu precisando. E você sabe, Ju, também que assim, a gente atende muito familiar de bombeiro. É uma coisa bem comum, assim. Então, já teve bombeiro que fez parto da própria mulher. Meu Deus. Já nervosa. Várias situações. Meu Deus. Várias situações. Não só isso, mas também vários pais, avós, etc., assim, tios, né, são atendidos pela nossa própria equipe. E aí a gente vê como faz diferença a gente ser um profissional que se dedica, que se empenha e que está sempre pronto e em condições de fornecer esse serviço. E, capitã, eu escuto muito e leio muito sobre isso. Passou por algum acidente, acabou de acontecer algum acidente, não pode mexer na vítima. É isso mesmo? Isso, de maneira nenhuma você mexa. Isso. O ideal é não mexer na vítima, por quê? Porque a gente não sabe quais foram as lesões, principalmente na coluna. Então, dependendo da onde foi essa lesão, pode ocasionar um problema maior, como eu falei. Muitas pessoas acabam, né, colocando a vítima sentada, tira capacete do motoqueiro. Às vezes o asfalto está muito quente, a pessoa está sofrendo. Movimenta, mas é um risco, Então a gente orienta não movimentar aquela vítima e aguardar a equipe de socorro chegar no local para poder fazer o procedimento operacional padrão da melhor forma possível para aquela vítima. E aproveitando esse gancho, eu soube que ontem aconteceu algum incidente na Ilhabela, né, capitão? Eu não tô nem sabendo porque ontem a gente ficou trabalhando o dia inteiro. Conta pra gente o que aconteceu e como que foi a atuação do Corpo de Bombeiros nesse acidente que aconteceu. Sim, Ontem a gente teve uma queda de cachoeira, uma vítima masculina, um turista, inclusive ele é alemão e não falava a nossa língua também, né? Foram as nossas equipes de Ilhabela que atendeu, o Sargento Orlando, um profissional sensacional. Falo assim que é um dos meus melhores bombeiros que eu tenho no litoral, então graças a Deus ele que estava à frente da coordenação da equipe, fazendo contato com a gente imediatamente, a gente faz aí o link entre outras equipes de apoio, polícia, águia, tudo que precisar a gente vai fornecendo, né? Mas o Sargento Orlando, juntamente com a equipe de Ilhabela, foi acionada por volta das 18h55, 7 horas da noite. Meu Deus, já era noite, já estava escuro. Já era noite, já estava escuro. Foi na cachoeira Couro de Boi, em Ilhabela. É uma cachoeira que só quem, assim, conhece Ilhabela ou fuça muito consegue encontrar. Quem é local, né? E é uma cachoeira, assim, que ela é divulgada e tal, mas é uma trilha muito difícil de acessar, porque é uma trilha muito fechada, tem muito desnível e etc. Mas fomos acionados, o turista estava sozinho, inclusive. Meu Deus, que perigo. Sozinho. E a gente conseguiu encontrar ele. A trilha ali levou em torno de 1h30, 2 horas de trilha só para chegar, levando equipamento. Né, ele teve uma queda de um nível a outro da cachoeira. Então, ele acabou escorregando e foi caindo a queda. Graças a Deus, ele conseguiu parar num patamar, mas ele acabou caindo aproximadamente 6 metros de altura. Teve fraturas, lesões, e a gente conseguiu encontrar essa vítima, conseguimos fazer o socorro dela.
transportar ela para um hospital. Meu Deus, graças a Deus. O mais, assim, diferente dessa ocorrência foi a questão de que quando a equipe chegou, eles não conseguiam se comunicar. Então, eles perguntavam o que aconteceu, como você tá, qual o seu nome, e não conseguia porque falava alemão, que é muito difícil, né? E sozinho, uma Sozinho. cachoeira na Ilha Bela de difícil acesso, meu Deus. Acontecem umas coisas assim com as nossas equipes que a gente fala, gente. Como é que você veio parar aqui, moço, pelo amor de Deus? Exato. E os meninos, eles estavam com celular, então eles usaram o Google Tradutor e aí conseguiram começar a se comunicar com ele, né? E graças a Deus foi um sucesso, a gente conseguiu socorrer mais essa vítima. Tá bem, né? Tá bem. Não teve nada grave, vamos dizer assim, né? Mas foi um resgate, assim, bem difícil, bem complicado. Igual outros que a gente tem aqui no litoral, principalmente nessa época. Gente, cachoeira é perigoso, não pode ir assim, né, Érica? Exato. À noite ainda, né? Não, meu Deus do céu. À noite, é bem complicado. A gente passa várias orientações, dicas de segurança. Pode passar, inclusive, para os nossos telespectadores do Vale do Paraíba que estão vindo para cá passar férias, feriados. É bom a gente deixar esse alerta para eles, né? Sim. A gente sempre fala, né? O turista que vai vir para o nosso litoral, ele tem que fazer um planejamento da trilha, da cachoeira que ele vai visitar. Porque o que acontece? É um local que ele não conhece, desconhecido, e que muitas vezes aqui no litoral não tem comunicação. Imagina se não tivesse como ele Chamar acionar o uma equipe de resgate, né? Então, assim, algum parente ia ter que dar conta que ele sumiu. estava desaparecido, e aí a gente ia ter que começar um trabalho investigativo para daí a gente encontrar. E quiçá com vida, né? Porque já Sim. aconteceram ocorrências nesse sentido, do turista sair sem celular, sem nada, a família, 2 dias depois, né, vir acionar a gente começar um trabalho junto com Polícia Civil, Polícia Militar de busca, e aí a gente encontrar essa vítima. Mas leva muito mais tempo e é muito mais perigoso você não encontrar essa vítima com vida, né? Exatamente. Então, assim, o quanto essa vítima vai sofrer vai ser muito pior, né? Então, o que o turista ele precisa fazer? A pessoa que não é da região, a pessoa que não é local, às vezes até a pessoa que é da região, né? A gente mora aqui em Caraguatatuba, Sebastião, Ubatuba, mas as cachoeiras de Ilhabela são diferentes, né? E a mesma coisa entre as cidades. Então, faça um planejamento, principalmente, verifica lá quanto tempo é de trilha, qual que é o nível dessa trilha, qual equipamento eu preciso levar para minha segurança, eu preciso levar uma roupa sobressalente, qual calçado eu vou utilizar, né? Como eu vou me comunicar com as pessoas caso eu precise, caso eu sofra um acidente. Porque no caso dele foi um acidente grave, né? Ele poderia até ter morrido. Mas às vezes pode ser um acidente mais simples, que a pessoa não consegue se locomover. Por exemplo, uma torção. Sim. Então, às vezes, uma torção já faz com que a nossa equipe ela tenha que se deslocar para conseguir retirar essa pessoa da trilha também. Então, a pessoa precisa pensar e se preocupar com tudo isso. Sempre levar uma alimentação extra, sobressalente. Ah, não, eu só vou ir e vou voltar. Mas e se você não conseguir voltar, né? Levar água, se hidratar. Então, são essas dicas que, às vezes, as pessoas elas acabam agindo um pouquinho com imprudência, né? De não pensar que pode acontecer com elas. E esse é o maior problema. Porque a gente acha que com a gente nunca vai acontecer. Ah, não, comigo não. Eu sei nadar, eu sei correr, eu sei isso, eu sei aquilo. E a pessoa acha que nunca vai acontecer. Então, nesse caso, por exemplo, era um rapaz, né, super saudável, 19 anos, e com certeza ele imaginou que ele jamais ia acontecer com ele, né? Então, a gente tem que sempre se prevenir. Organização e planejamento para curtir o nosso litoral, que é lindíssimo, né? Exatamente. Principalmente os jovens, né? Aí, nessa faixa etária. Digo ali dos 16, que já começa a sair sozinho. Aventureiros, né? Os pais já começam a deixar, né, sair com os amigos, etc. Os pais têm que ficar muito atentos. Então, filha, onde você está indo, com quem você vai, leva o celular, né? Obriga esse jovem, esse adolescente a ir, a compartilhar a localização, porque é isso que vai fazer com que a gente encontre essa vítima o mais rápido possível, né? Inclusive, a gente desenvolveu um projeto aqui no litoral, não no litoral somente, mas no Vale do Paraíba todo, que as trilhas mais frequentadas, elas são identificadas. Essa, por exemplo, é uma que não é identificada, porque ela não é tão frequentada. Então, as trilhas que são mais frequentadas, a gente colocou uma placa de sinalização nessas trilhas e essa placa tem um QR Code. Aí, o que acontece? O usuário da trilha, ele aponta a câmera do celular para o QR Code e dá a localização exata. Como se fosse um check-in que ele está lá.
Não, não é um check-in. Ele consegue ver a localização, latitude e longitude. Para Ótimo. caso ele precise ser socorrido, ele passar essa latitude e longitude para a nossa central de operações. Porque a nossa central de operações passa para a equipe, e aí a equipe vai através de GPS, ou se necessitar, com o helicóptero Águia, e consegue localizar essa vítima. Né? Excelente. Muitas vezes é a vítima perdida em trilha, perdida em mato, etc. Nessas trilhas mais comuns, a gente tem esse projeto desenvolvido aí que já deu muito certo. A gente já conseguiu socorrer muitas pessoas, localizar essas pessoas mais rápido. Então, assim, foi um sucesso. Agora a gente vai começar a pensar em identificar As outras trilhas, né? Inclusive, a gente teve um Exatamente. caso que ficou nacionalmente conhecido, que foi o menino que foi deixado na trilha pela amiga e sumiu por dias, né? Sim. E foi, gente, foi assim uma coisa. Depois de dias ele foi encontrado com vida e virou um caos isso, né? Imagina como onerou os bombeiros procurando esse menino na mata, porque eram muitos quilômetros, né, de Sim, mata. o maior problema nessas ocorrências é a gente não ter referência. Então, por onde a gente começa? É muito grande, né? E uma trilha, você faz a trilha comum, mas se essa pessoa ela estiver fora da trilha, aí que é o problema. Porque aonde que a gente vai localizar ela, né? Então, normalmente a gente trabalha com apito, né? Assim como os guarda-vidas na praia, com apito, chamando, e essa vítima ela tem que responder. Quando ela ainda está com vida, fica mais fácil da gente conseguir localizar, né? Mas quando acaba, infelizmente, a gente perdendo a vítima e ela sendo localizada depois, já em óbito, aí fica bem mais complicado, bem mais difícil. E, capitã, uns 2 anos atrás, 2 anos e pouquinho, a gente teve uma tragédia muito grande aqui no litoral, especificamente em São Sebastião, ali na região da Costa Sul, né? Que foi uma catástrofe, tromba d'água, né? Que deixou muitas pessoas sem vida. Você esteve à frente dessa operação, né? Você estava me falando aqui nos bastidores. Foi um dos momentos mais, assim, marcantes na sua carreira? Conta pra gente um pouquinho como é que foi viver isso, porque a gente aqui do litoral viveu dias de pânico, né? Sim, essa ocorrência realmente acho que foi a ocorrência mais impactante, vamos dizer assim, psicologicamente falando, né? Para mim, na minha carreira, já atendi várias outras ocorrências com múltiplas vítimas, etc. Mas essa ocorrência, ela foi impactante porque a gente perdeu uma equipe nossa também. A gente ficou 72 horas sem conseguir contato com as nossas próprias equipes. Então, esse foi o primeiro fator preocupante. Meu Deus. E aí, ao mesmo tempo que eu estava preocupada com os meus bombeiros, né? Onde eles estão bem, eles estão vivos, né? Porque a gente não conseguia. A gente sobrevoava a região onde houve os deslizamentos e a gente não conseguia visualizar o caminhão. Eles estavam com um caminhão de bombeiro e a gente não conseguia visualizar. Meu Deus! Não conseguia identificar. Então a gente já achava que a gente tinha perdido nossos bombeiros soterrados. E aí eu fui designada para ir com a primeira equipe de salvamento para o local para verificar as vítimas civis. Né? Então, assim, eu já estava com a cabeça lá nos meus Vou bombeiros, na encontrar minha os meus tropa. bombeiros, meu Deus. Então, assim, acaba que você tem que ter um controle emocional muito grande, virar a chave e falar, não, deixa isso aqui para outra pessoa e eu vou cuidar dessa outra parte que eu fui designada. Então, eu fui para o local da ocorrência somente eu e mais 3 bombeiros, porque a gente só conseguia ir para o local da ocorrência de helicóptero e a gente tinha que escolher levar pessoas ou levar equipamentos. Então, eu Meu lembro que Deus. foi a primeira decisão difícil que eu tive que tomar, Que assim, desafio, já na ocorrência, e eu decidi levar metade das pessoas e metade dos equipamentos, porque sem Uma equipamento a decisão gente não sábia. trabalha. Sim. Chegou lá, assim, era um caos, parecia que o mundo estava acabando, muitas vítimas, e a gente começou a ajudar as pessoas que ainda estavam ali caminhando, etc. Começamos a retirar as pessoas com vida. Quando a gente conseguiu fazer essa evacuação das pessoas com vida e a gente conseguiu montar um hospital de campanha seguro. ali, um local seguro, a gente começou a identificar pessoas, né, que poderiam estar soterradas com vida ainda. Infelizmente, a gente não teve ali, né, as pessoas soterradas. A gente tirou um menino só, mas esse menino, ele estava só com uma parte do corpo ali. Foi bem fácil da gente conseguir tirar ele. Mas depois, as outras pessoas que ficaram soterradas mesmo, nesse primeiro dia de serviço nosso, a gente retirou 24 corpos. Meu Então, Deus. foi bem impactante pra gente, não só pra mim, mas pra equipe que estava comigo.
Nessa ocorrência era o sargento Adriano, também é um profissional fenomenal, um dos melhores. Também eu falo, não tem como eleger o melhor, né? Todos eles são muito bons. A minha tropa, graças a Deus, é uma tropa muito especializada, uma tropa assim muito dedicada. Eu só tenho que agradecer. Sempre estou ali em cima também para eles estarem treinando, né? Estarem prontos, em condições. Eu sei que o meu trabalho é fornecer, né, esse apoio para eles, então eu tento fazer isso o melhor possível, porque eu sei que lá, na hora, na ponta da linha, na hora da ocorrência, eles vão ter que desempenhar o melhor serviço e às vezes sem equipamento, sem material. Então, assim, essa ocorrência foi impactante por causa disso, e dessas 24 pessoas, né, que vieram a óbitos aí, a gente conseguiu retirar nesse primeiro dia, porque no total, no final da ocorrência, foram 64. Mas logo nesse primeiro dia, essas 24, inclusive, tinha uma família inteira, crianças. E isso impacta a gente, né? Faz a gente ficar pensando sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, sobre a nossa própria família, né? Assim, lá teve família que foi a família inteira. Então, sobrou um filho, sabe? Essa criança que a gente socorreu, ficou só ele. O pai, a mãe, os tios faleceram. Então, foi bem impactante nesse sentido. E assim, depois a gente ficou 3 dias direto lá, sem voltar para casa. A gente foi no domingo, ficamos domingo, segunda, terça, e só voltamos no voo da terça-feira, quando a gente conseguiu abrir a rodovia, né? As outras equipes que estavam trabalhando fora, né? Conseguiram fazer os contatos, maquinário, etc. Os prefeitos ajudaram muito nesse sentido, e aí conseguiu abrir a rodovia para conseguir começar as equipes render a gente no local. Então, assim, foi bem desgastante, bem extenuante. Mas, graças a Deus, a gente percebe que, assim, a gente fez a escolha certa, né? Não é nada que a gente não tenha se preparado para isso, porque a nossa formação, ela exige muito da gente. Então, a gente tem uma formação não só física, mas psicológica também, para a gente suportar esses momentos. Além do desafio ali estrutural, o desafio emocional deve ser bem, bem complicado. Só de ouvir você aqui, eu já fiquei emocionada. Sim, assim, eu fico emocionada também, né? Às vezes a gente não consegue falar muito de algumas ocorrências, mas a gente tem que engolir o choro nessas situações e se manter forte, né? Então, ainda mais a gente que tem uma função de comandamento, porque o comandamento, ele faz com que você organize a ocorrência em si. E liderança também, né, Érica? Exatamente, é uma liderança. Quem vai fazer o quê? Naquele momento, né? E que nem a Sara perguntou no começo, né? Sobre as dificuldades em ser mulher na corporação. Eu já enfrentei muitas dificuldades, mas as dificuldades, elas são no dia a dia, né? Uma coisa que eu percebo que, assim, facilita muito o nosso serviço é essa questão da hierarquia que a gente tem no militarismo. E isso é imprescindível. Mas além disso também, você ser um líder, você ser um comandante que está presente diariamente. Então não adianta, né? Eu tive a ocorrência, eu fui lá, depois eu fico 1 ano sem ver a minha tropa, eu fico 1 ano sem apoiar a minha tropa. Não gera respeito e conexão, né, Érica? Exato, acho que essa é a palavra, é conexão. Então a tropa enxergar você como líder, como comandante, ela te admirar, ela se espelhar em você e ela ver que você está brigando por ela, está lutando por ela também, né? Então, eu acho que o desafio do comandante é ele conseguir delimitar quais vão ser os serviços que ele vai se empenhar mais. Então, eu tenho tanto que pensar no cidadão que vai ser atendido pela minha tropa, quanto eu tenho que pensar na minha tropa em si, né? Então, assim, são vieses diferentes, que a gente tem que trabalhar de formas diferentes. E eu penso assim, se o meu militar, que vai trabalhar na ponta da linha, se ele não estiver se sentindo valorizado, se ele não estiver se sentindo bem e feliz com o serviço ou com as condições de trabalho que eu estou dando para ele, ele não vai dar um bom serviço para aquele cidadão, que é o meu foco. Seu foco né? final, né? O meu foco final. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido, mas graças a Deus eu acho que a gente tem feito um bom trabalho aqui. Com certeza. Tá dando tudo certo. Com certeza. E, Érica, muita gente confunde quando acionar Corpo de Bombeiros, quando acionar a polícia.
como que funciona isso daí? Quais são as funções da polícia e do Corpo de Bombeiros? Alguém está precisando aqui de ajuda. Para quem que liga primeiro? Como que funciona? Sim. Como a gente falou no começo, né, o Corpo de Bombeiros é uma unidade especializada da Polícia Militar. Isso só acontece no estado de São Paulo, tá? Nos outros estados, os corpos de bombeiros e as polícias militares já são instituições separadas, né? Emancipadas, vamos dizer assim. Mas no nosso estado, nós ainda somos uma unidade especializada integrada à polícia. E o que acontece? A polícia militar, ela vai cuidar da segurança do cidadão no quesito de crimes, né? Então, prevenção de crimes e etc. E o Corpo de Bombeiros, a gente cuida da segurança do cidadão sempre que há risco à vida. Então, um mal súbito, uma queda, um trauma, um animal colocando uma pessoa em situação de risco, ou o próprio animal estando em situação de risco, todas as condições em que a gente pode agir para tirar o risco de que está sendo oferecido para aquela pessoa, o Corpo de Bombeiros vai atuar. Agora, se envolver armas, aí a Polícia Militar ela tem que estar trabalhando em conjunto com a gente, dependendo da situação. Tanto arma de fogo quanto arma branca, né? Então, um exemplo que a gente trabalha em conjunto, né? A gente já atendeu algumas ocorrências de tentativa de suicídio, por exemplo, que a pessoa estava com uma arma de fogo. Então, nós, Corpo de Bombeiros, a gente tem os nossos equipamentos de proteção individual, mas eles são totalmente diferentes dos equipamentos de proteção individual da polícia. Então, a gente não tem colete balístico, né? A gente não tem arma. Então, a gente tem que atender aquela vítima, mas com uma condição de segurança para nós também. Com certeza. Então, a gente precisa de um suporte para a gente, porque a gente não sabe quando que essa ocorrência ela pode se virar num contexto diferente. De repente, aquela vítima tentar contra a vida, né, dos bombeiros ou dos policiais militares. Então, isso a gente tem que tomar bastante cuidado. A mesma coisa, outras situações, né? Então, a gente tem muito, por exemplo, vítimas de uma briga de rua, por exemplo. O Corpo de Bombeiros vai atuar? Ele vai atuar nas vítimas que estão machucadas. Mas a polícia também vai atuar para fazer a segurança do local e tentar apartar todos os envolvidos ali, fazendo com que todos ali se apaziguem, né? Fique mais calmo o clima. Então, sempre tem esse trabalho em conjunto nessas situações. E quais são as ocorrências que vocês mais atendem agora nessa temporada de verão? Eu já tenho aqui meu palpite, né? Mas quero ouvir de quem tá ali, ó, no dia a dia na batalha. Sim. Assim, na temporada de verão tem algumas ocorrências que a gente, inclusive, não tem fora da temporada, né? A maioria delas é essa questão dos perdidos nas trilhas, queda de cachoeira. Eu achei que era afogamentos, E afogamentos. Os afogamentos, a gente tem alguns fora da temporada, sim, mas não é o mesmo perfil de afogado dos que a gente tem na temporada. Então, assim, a gente faz a prevenção, né, nas praias o ano todo. Acontece de ter afogamento, sim, porque hoje o nosso litoral, ele não é frequentado só mais na alta temporada, né, como antes. Principalmente pelo fato da facilidade do acesso. Então, hoje a gente tem uma rodovia dos Tamoios duplicada. Sim. A gente tem o contorno norte, que facilita o acesso para Ubatuba através da rodovia dos Tamoios. A gente tem o contorno sul, que facilita a chegada lá na costa sul de São Sebastião também, né? Ali para aquelas praias que são maravilhosas, né? Maresias, etc. Então, hoje, final de semana, o litoral já está bombando, né? Tá bombando. Feriado, então, nem se fala. Então, a gente tem durante o ano todo também muitas ocorrências nesse sentido de afogamento por causa dessa frequência maior do público. E também o nosso litoral, ele não tem temperaturas muito baixas durante o ano todo, então fica um clima agradável, né? Às vezes as pessoas, elas vêm para o litoral, pra gente que é morador mesmo, fez assim, 23 graus, a gente já tá colocando blusa de frio. A gente já morre de frio. Deu ventinho, já morre de frio. Agora sim, a gente vê o turista, ele vem pra cá, 19 graus, a pessoa tá entrando na água, você fala, meu Deus, né? Então, assim, a gente tem já essas ocorrências mais frequentes durante o ano.
Agora, essa questão de trilha, perdido na mata, etc., já fica mais para temporada, assim, é um pouco mais restrito a esse período, porque daí realmente vem aquelas pessoas que nunca frequentaram o litoral, querem ver uma cachoeira, querem conhecer um lugar diferente, querem fazer uma aventura, né? Tomar muito cuidado com essa questão da aventura. Vamos fazer uma aventura? Vamos, mas com segurança. Tá escutando, anotem as dicas aí, vocês que estão vindo para cá, hein? E Érica, os acidentes no mar, jet ski, moto aquática, lancha, é muito mais frequente nessa época do ano, com certeza. Mas eu acho que uma coisa que agrava muito isso é o consumo excessivo de bebida alcoólica, né? Sim, com certeza absoluta. A gente tem nessa temporada até em números, né, para dar um retorno para as pessoas. De fato, o número de óbitos, né, de vítimas de óbitos, ele é sobressalente, principalmente nos afogamentos. A gente teve 15 vítimas, infelizmente, em óbito por afogamento até agora na nossa temporada. 15? 15. Então foram Bem alto. 5 em São Sebastião, 7 em Ubatuba, 2 casos em Caraguá e 1 caso em Ilhabela. Isso é uma coisa que a gente, de fato, não tem fora da temporada. Não temos. E a gente tem um total aí de aproximadamente, só em janeiro, a gente fez mais de 1.200 salvamentos. Só nas praias, só falando de areia, né? Quando a gente pega para analisar os números fora da praia, que são os salvamentos terrestres, e aí inclui as cachoeiras, porque a cachoeira não está no número da praia, né? Aí a gente vai para mais de 4.700 ocorrências. Então, é muita coisa. Tivemos óbitos também, só que é um pouco mais difícil o óbito, porque a nossa equipe consegue chegar mais rápido, socorrer mais rápido. E o afogamento... É mais fácil. O afogamento, ele tem um problema que a vítima, quando ela começa a se afogar, o tempo que ela demora para afundar é muito pequeno. É muito pequeno. Então, assim, às vezes, questão de 1 minuto e meio, essa vítima ela já afundou. E quando ela afunda, a gente perde a referência, a gente não sabe onde procurar, né? Então, assim, a gente sabe que as nossas praias, a gente vai ter um guarda-vidas por uma faixa de extensão de areia que a gente chama de setor. Esse setor, ele pode ter entre 50 metros e até 250 metros. Aí você pensa, nossa, 50 metros é pouco. Mas assim, para quem frequenta o nosso litoral sabe que fica impossível colocar uma cadeira de praia, de tão lotado que fica. Então você imagina um guarda-vidas com uma faixa de 50 metros, cuidar de todas aquelas pessoas, né? A gente não fez até hoje um levantamento de quantas pessoas cabe por metro quadrado ali, mas são muitas pessoas. E o guarda-vidas, ele vai estar ali atento, principalmente nas pessoas que elas estão nos locais de perigo. Então, ele vai estar apitando, ele vai estar pedindo para a pessoa sair, etc. Só que às vezes vem alguém, conversa com ele, fala no rádio, chama, etc. Então, assim, tem todos esses fatores, né, que acaba complicando a questão do afogamento. As pessoas e os turistas, principalmente, precisam respeitar as placas nas praias, né? Exato. Porque nas praias de mais difícil acesso, de onda mais forte, tem aviso que não é para entrar, né? As pessoas precisam se atentar a isso, né? Exatamente. E uma coisa que as pessoas não sabem, inclusive, Juliana, é que as placas de sinalização, aonde que ela é colocada, né? A gente faz um curso só de guarda-vidas. E os guarda-vidas que vêm trabalhar com a gente na temporada, que são inclusive civis, né? Eles passam por um treinamento de 3 semanas com a gente, em que a gente ensina toda essa parte de prevenção e salvamento. A placa de sinalização de perigo, ela é colocada exatamente na direção da corrente de retorno. E o que é uma corrente de retorno? O mar, ele tem a ondulação, quebrou o mar, a água vai e ela tem que retornar por algum local. E o mar, naturalmente, ele faz um canal, ele forma um canal por onde a água retorna. Então, vira uma corrente mesmo, vira né? uma corrente mesmo. A placa, ela tá ali naquele local. Mas qual que é o problema? O banhista, o turista, ele vê a placa e ele olha para a praia, para o mar. Aí ele fala, nossa, mas não tem onda. O mar tá calmo, bem aonde está a placa. Não, esse guarda-vidas está errado, não é possível. O que acontece? A corrente de retorno é justamente o local onde não quebra onda.
Porque a água, ela tá voltando. Você não concorda comigo que se a água tá voltando, não tem como quebrar a onda? Sim. Então, a gente chama de bancos de areia os locais onde quebra a onda. E ali é o lugar mais seguro. Só que o turista, ele quer o quê? Ele quer ficar num lugar calmo, ele acha que ele vai ficar ali, ele vai boiar e etc. Então, onde está a placa é o local mais seguro para o turista entrar. Não, ao contrário. É ao Onde contrário. Onde está a placa é para não entrar, porque para não forma... entrar. Mas aparentemente o turista ele acha que é seguro porque não quebra onda. Entendi. Entendeu? A questão da onda não é um fator de segurança ou não. Né? Se a pessoa ela não quer ficar num local que tem onda, ou ela fica mais no raso, certo? Ou ela frequenta uma praia que não tem ondulação. Então, mas nunca ficar na corrente de retorno que está sinalizada. Por quê? Ali na corrente de retorno não quebra onda, mas é uma corrente que vai te levar para o fundo. Vai levar para o fundo, é um local mais fundo, porque formou um canal de retorno para dentro do oceano. Então, a areia no fundo também. O banco de areia ficou mais para cá e ficou mais fundo atrás. Exato. Então, a pessoa perde o pé ali, ela se desespera e começa o processo de afogamento, justamente nas correntes de retorno. E, Érica, para a gente finalizar o nosso bate-papo, quais dicas de prevenção você daria para as pessoas que estão vindo passear aqui no nosso litoral norte com segurança? Tá. Para as pessoas que nos assistem e não são da nossa região, né? A gente tem algumas peculiaridades aqui no nosso litoral. Primeira coisa são as praias. Cada praia tem uma característica diferente, então as pessoas elas têm que tomar bastante cuidado com isso. E cada praia, apesar da sua característica, cada dia ela está diferente também. Então, tudo depende das condições climáticas, das condições de maré, lua, tudo isso influencia em como que vai estar o mar naquele dia e naquele horário. Então, assim, a dica que a gente sempre passa, né, para o turista que está vindo pela primeira vez, frequente uma praia que tenha a presença de um guarda-vidas, primeira coisa, né? Porque a gente também não consegue colocar guarda-vidas em todas as praias. Sim. A gente consegue colocar os guarda-vidas nas praias que tem um acesso mais fácil, até para distribuir esses profissionais. Respeite a sinalização que esse guarda-vidas fez, ele já chegou mais cedo, justamente para verificar os perigos daquele local, daquela região. Ele vai colocar ali as placas de sinalização, vai colocar as fitas, né, de preventivas, que são os locais onde o turista não deve entrar. Então, respeite essa sinalização, porque tem um motivo, ainda que você ache que é o contrário, não é, tá? Nós fizemos um estudo a respeito disso, a gente faz um curso para poder fazer essa sinalização. E se você tiver qualquer dúvida, chega no guarda-vidas, pergunta. A gente tem um projeto muito legal também, que a gente tem muitos casos de crianças perdidas nessa época. Né? Então, o pai tá ali, a questão da bebida que a gente falou, né? Sim. É um problema muito sério. E aí tá ali o pai e a mãe curtindo a praia, bebendo um pouquinho, aí a criança se perde. A criança perde a referência, ela não consegue, né? 1 milhão de guarda-sol ali. Então, chegando na praia, procura um guarda-vidas, ele vai ter uma pulseirinha de identificação. Pega essa pulseirinha, já coloca no seu filho, coloca lá o nome do filho, o nome do pai, o telefone do pai. Hein? Muito importante. Alguns não sabem, né? Sim. É bom a gente divulgar. Bom, muito bom. Principalmente o telefone do responsável, né? E essa criança, quando ela estiver perdida, muito provavelmente algum adulto vai levar ela para o guarda-vidas. Isso é de praxe. Aqui a gente tem um costume também de colocar nos ombros, né? Enquanto não acha um guarda-vidas, um bombeiro para tomar ali a frente da ocorrência. E as pessoas começam a bater palma em volta dessa criança, né? Isso também. É uma outra campanha, né, que foi desenvolvida quando a gente não tem a presença do guarda-vidas. Mas tendo a presença do guarda-vidas, provavelmente um adulto vai levar essa criança para um guarda-vidas. Sim. Todos os nossos guarda-vidas, eles são munidos com um rádio. Então, eles conseguem falar entre eles, eles vão falar, ó, eu estou com uma criança perdida aqui, o nome dela é XY e a característica. Então, o pai e a mãe chegou na praia, não pegou a pulseira, perdeu o filho, procure um guarda-vidas e informe, peça para ele informar na rede rádio que está procurando a criança. Daqui a pouco essa criança ela é localizada. Mas é um trauma para a criança que ela se perde na praia e fica sem os pais. Então, assim, a gente desenvolveu justamente essa campanha das pulseiras de identificação para a gente não ocasionar esses traumas nas crianças. Excelente. Isso tem no litoral todo, Érica? Tem no litoral todo. Então, ó, você que está vindo para cá curtir as nossas praias, chegou na praia com a família, já procura um guarda-vidas, pega a pulseira de identificação, coloque nos filhos, que assim você vai poder curtir
tranquilamente o seu dia, né? Sem Sim, perigo. sim. Mas não fica, não tira o olho do seu filho. Também, aqui tem muita gente. Graças a Deus, a nossa temporada cada vez mais está crescendo, está bombando aqui o litoral. E a gente tem recebido turistas do Brasil inteiro. Ontem tivemos um alemão, então do mundo inteiro, Do né? mundo inteiro. A gente está com uma estrutura incrível, segurança impecável, bombeiros alinhados, gastronomia, hotéis incríveis aqui. Hotel Hampton by Hilton abriu as portas recentemente, está com uma estrutura incrível também. Então, nosso litoral, modéstia à parte, tá. Sim. Eu ouso dizer assim que o litoral norte do estado de São Paulo, eu acho que é o litoral mais bonito do Brasil e dos lugares do mundo. Eu aí também, viu? realmente Eu também acho, já viajei concordo para muitos plenamente. lugares, eu ainda acho que o nosso litoral é muito bonito. Acho que Concordo ainda plenamente. ganha de muitos países aí. Então vale muito a pena. A gente passa essas dicas de segurança para a pessoa vir e se divertir com segurança, né? Então, e querer voltar, né? Voltem. Pra Exatamente. gente é um prazer receber todos os turistas. Outra questão também que a gente precisa falar aqui, Ju, é sobre a questão das chuvas, né? A gente, Sim. nessa época de verão, a gente tem um problema muito sério, que a gente tem aquelas pancadas de A chuva. famosa chuva de verão, né? Exato, a chuva de verão. Essa chuva de verão, ela traz principalmente os raios, né? Então isso é um problema. Se você estiver na praia com a sua família, etc., formou aquela tempestade, se retire da praia, não é um local seguro. Toda a área aberta é uma área que é predominantemente possível cair um raio. Atrai raios, né? Parece, né? Exato, Então, assim, procure se abrigar num local ali de alvenaria, né? De repente, vai para casa, tenta ficar no quiosque, mas se retire da praia, né? Depois quer passar e volta e continua a se divertir. E outra questão da chuva também, o pessoal tem que ficar muito atento, sempre antes de vir para o litoral, faça uma previsão de se vai chover, se não vai chover e o quanto vai chover. Eu não sei se todos sabem aqui, mas a nossa serra, a Tamoios, ela fecha sempre que chove um acumulado de 100 milímetros. E por que isso? Porque significa que 100 milímetros de chuva já há grandes riscos de deslizamentos de terra. Então, outra dica também, né? Veja bem aonde os senhores vão ficar hospedados. A gente acabou de falar aqui do hotel, né? É um hotel maravilhoso, um hotel num local super seguro. Sim. Então veja bem o local aonde você está se hospedando, se é perto de área costeira, se existe esse risco ou não, porque isso é muito complicado. A gente comentou da ocorrência de 2023, né? Onde nós tivemos aí muitos turistas, inclusive porque era bem no carnaval, e foram 64 óbitos, infelizmente. Então, assim, faça essa previsão também antes da sua viagem, né? Antes da sua viagem, tome esse cuidado, faça um planejamento. E qualquer problema, qualquer necessidade, ligue 193, o Corpo de Bombeiros vai estar sempre à disposição, sempre disponível para ajudar. Érica, que prazer te receber aqui, viu? Amei as dicas de segurança, amei saber um pouquinho da sua história. E muita gente sonha em ser bombeiro, né? É uma profissão muito honrada, né? Então, fiquei muito feliz com a sua presença. A gente sabe como é corrido para você liderar uma equipe, estar também à linha de frente. Então, o portal também agradece muito a sua participação aqui. E parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí há tantos anos com maestria, viu? Muito obrigada, a gente agradece. E vou pedir aqui para o pessoal seguir a gente nas redes sociais. Pode pedir. A gente tem o nosso Instagram do Litoral Norte, é o @Corpo de Bombeiros _Litoral Norte. Lá a gente coloca dicas de segurança, a gente coloca previsões do tempo, a gente coloca ocorrências atendidas até para a pessoa ela ver e se espelhar, né? Para qual cuidado eu preciso ter, Sim. etc. Então é muito legal. Sigam a gente, né? Interaja lá com a gente. Eu mesma coordeno lá a rede social junto com os meus oficiais. Bombeira influenciadora digital também. É mil e uma, É mais para a gente conseguir divulgar o trabalho e fazer um trabalho preventivo junto com a sociedade, na verdade. Trabalho preventivo. A nossa rede social, a gente tem bem esse foco de informar o cidadão. Inclusive, se tiver dúvidas, pode mandar para a gente lá. Manda para a gente lá que a gente vai responder rapidamente, né? Se Deus quiser, o meu tenente Rafael, que está cuidando disso agora, vai responder todas as dúvidas dos senhores e qualquer problema, qualquer questão também pode fazer contato com a gente. Perfeito, que linda. Muito obrigada, Érica. Parabéns novamente, viu? Eu que agradeço.
Pessoal, quero agradecer vocês pela audiência. Eu sou a Juliana Pavan. Esse foi mais um Aqui Deu Praia, com a capitã Érica, do Corpo de Bombeiros do Litoral Norte, contando um pouquinho pra gente como é o trabalho árduo dos bombeiros aqui no litoral. E a gente volta no período da tarde com várias entrevistas aqui no portal Aqui Vale. Eu espero vocês mais tarde. Um beijo e até mais tarde.